Nós estamos falando esse mês sobre o tema Eu Me Importo. Nós estamos vindo de um período de sofrimento, de pandemia, que acaba, não acaba, né? É a gente com máscara e que bom. Hoje eu vim de máscara porque eu sinto alguns irmãos falando, pastor, eu estou de máscara, não sei se incomoda, então eu pus a minha também para você ficar bem à vontade, tá bom? Vem do jeito que você quiser, vem com máscara, sem máscara, vem do jeito que você quiser. Só não vem gripado aqui que a gente bota você para correr, tá bom? Mas pode vir de máscara. E viemos para adorar e clamar e celebrar o nome do Senhor, né? E pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas estamos vindo desse período de pandemia, um período difícil, que todos nós fomos afetados, que todos nós estamos lidando com a nossa vida. A pandemia, irmãos, nos trouxe, exigiu uma reorganização da nossa vida. Nós tivemos que reorganizar a nossa vida. E por conta disso, a gente reorganizou a relação com a família, a relação com o trabalho, a relação com os amigos, a relação com o lazer. Nós reorganizamos a nossa vida. E nessa reorganização de vida necessária que nós fizemos, nós tiramos da nossa agenda as ações missionárias na igreja local, que é aqui onde nós estamos. Em contrapartida, nós tivemos confirmado aquilo que a Bíblia ensina e que nós ensinamos aqui, que nós somos igreja onde nós estivermos e quando nós estivermos. Você foi igreja lá onde você estava, não foi assim? Ficamos aqui muitos meses sem poder sequer olhar um na cara do outro, mas estávamos congregados, congregando em comunhão, compartilhando vida. Ficamos distantes e foi confirmado em nossa compreensão, na nossa vida, o que a Bíblia nos ensina, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá está a igreja. Isso aqui é só um espaço que a gente se reúne para celebrar o Senhor da vida. Mas também se confirmou que, no nosso retorno, a necessidade de sermos igreja que vive em comunidade, que vive junto, que anda junto. Por quê? Porque nós sentimos falta um dos outros, né? Talvez alguns você falou, já acabou a falta, já matei a saudade, se pudesse de novo dar uma... Tudo bem, mas é assim que é viver em comunidade, é assim que é viver junto. Então nós aprendemos que precisamos viver juntos. Só que agora, nesse tempo, nós temos que reorganizar a nossa agenda. Se nós organizamos para o tempo de pandemia, agora nós temos que reorganizar para esse período de quase pós-pandemia, e em breve, se Deus quiser, o pós-pandemia definitivamente. E como que isso acontece? Eu preciso trazer de novo para a minha agenda o meu culto comunitário, presencial. Como você está fazendo aqui hoje, como nós temos feito aqui sempre. Eu preciso voltar a pôr na minha agenda, culto presencial, pequeno grupo presencial, voltar a estar com meus irmãos. Por quê? Porque nós acostumamos com um outro jeito, que é mais confortável, que é mais tranquilo, que é gostoso, não é? As reuniões do pequeno grupo, irmãos, de terça-feira e de sexta-feira que eu coordeno, eu estava fazendo só de casa. Acabou, ai que delícia, acabou, fechou o notebook, eu já estava de meio pijama já, era só colocar o resto do pijama e vou dormir, sem pegar ônibus, sem tomar friagem, Agora eu voltei para cá. Por quê? Para que aqueles irmãos que têm dificuldade com a internet e não estavam participando, possam vir para cá. E os que estavam na internet, continua. Mas nós temos que reorganizar a nossa agenda de vida comunitária, de missão local. Vocês não pararam de fazer missão, porque a missão é na vida. Mas nós estamos retomando a missão aqui em Parque Bristol, a missão local, mas com mais ênfase ainda, né? Então, o culto presencial, pequenos grupos. E aí nós começamos a trabalhar uma ressensibilização. Por quê? Porque quando nós estamos na pandemia, em nossas casas, organizados daquele outro jeito, a gente vai acompanhando a vida dos irmãos. Eu acompanho próximo porque eu estou pastoreando a igreja, mas muitos irmãos vão acompanhando dentro
dentro do possível, e alguns nem sabem o que aconteceu. Alguém falou assim, cheguei aqui, a Claudinha, vi a Claudinha lá, a irmã Ângela, estava com ela, falou, cheguei lá, a Claudinha estava já com o neném no colo. Eu falei, que isso? De onde surgiu? Onde eu estava que eu não vi a Claudinha engravidar e já surgiu o neném? É 1 ano e meio, né? Quase 2 anos de pandemia. Mas nós estamos voltando. E agora nós precisamos nos ressensibilizar. Tornarmos-nos sensíveis de novo à situação do nosso irmão. Nós, por exemplo, estamos lidando com questões da dificuldade de retorno. Você lida com a questão da dificuldade de retorno? Alguém aqui está lidando com isso? Ou conhece alguém que está lidando com isso? Talvez alguns irmãos que estão em casa não conseguiriam ainda retornar por conta disso. Não reorganizar a sua agenda. Mas olha que interessante, isso acontece com os adultos, com os jovens, com crianças, com homens, mulheres, com os velhos, acontece com os casados, com os descasados, acontece com os que estão enfermos, acontece com todos. Nós temos que nos reorganizar e manifestar de novo a nossa sensibilidade, ser sensível ao outro. E aí nós estamos trabalhando o tema Eu Me Importo. Importo, de importar. Importar é trazer de fora para dentro. É importo de trazer para dentro de mim. Eu me importo. É importo de eu trazer a condição do outro para dentro de mim. De eu me colocar na pele do outro. De eu me ver no outro. De eu me confundir com o outro. Eu me importo de eu ver a menina ali, aquela menina, e vê-la como minha filha. Minha irmã. Eu me importo de me ver no outro. Não é só um jovem, uma criança, um adolescente, um velho, uma velha. Não é só alguém que está lidando com seus conflitos da vida e que eu vejo às vezes na comuna. Não, é um como eu, é a minha irmã, é o meu irmão. E quando eu vejo assim, eu importo ele para dentro de mim. Mas eu já tenho tanto problema para lidar, eu já estou com a minha cabeça cheia de coisa para resolver. Eu passei pela pandemia, eu preciso que alguém se importe comigo. Eu é que preciso que alguém me socorra. E é verdade tudo isso. E esse é o conceito mais natural e humano possível. Eu preciso de socorro. Mas não é o conceito do Evangelho. O conceito do Evangelho é que eu recebo dando. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Olha que legal, o Evangelho não diz para eu esperar, o abraço, não é isso? Eu não leio lá, espere o abraço, espere o socorro, espere o carinho, espere a atenção, espere a ligação, espere a mão estendida. O Evangelho me ensina a dar o abraço, a fazer a ligação, a estender a mão, a socorrer, a ajudar, mas eu estou precisando, é isso, eu estou precisando porque eu estou necessitado, doente. Jesus veio para o necessitado, para o doente. O caminho da cura que o Senhor preparou para nós é um caminho do serviço. Senhor, eu te amo. Eu imagino Deus dizendo assim, tá bom, ok, fechou, mas e daí? Mas eu te adoro, tá bom, chega de falar, agora e daí? Não, eu te amo amando o outro. Eu te amo amando alguém. Eu me importo. A pergunta é, você se importa? Você se importa com as crianças da comuna e com as do bairro? Você se importa com os adolescentes e jovens da comuna e com os do bairro? Pastor, já estou de cabelo em pé com os meus filhos. Então, amplie o espaço da sua família. Coloque mais filhos, não dentro da sua casa, mas dentro do seu coração. Eu já tenho meu marido, minha mulher, minha mãe, minha sogra, amplie o seu coração. O caminho da cura no pós-pandemia está no servir ao outro e não no esperar ser servido. Concentrar-me em mim mesmo é a minha ação natural. Viver para além de mim mesmo é o Evangelho em mim.
É o Deus fazendo algo em mim. É eu me importando, eu vou me importar, trazer o outro para dentro de mim e me colocar no lugar do outro. Vamos fazer isso? Vamos orar. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer sobre isso? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 35. Deixa eu ver se eu... Aí, pronto. Mateus, capítulo 9. Eu me importo. Jesus, na sua jornada, na sua caminhada, ele impactava a vida das pessoas. As pessoas eram influenciadas pelo jeito dele ser e viver. Jesus era alguém que tocava a vida das pessoas. Você acha que você toca a vida das pessoas? Sim, você toca a vida das pessoas. Às vezes a gente só não sabe como está tocando. Mas Jesus nos convida para tocar de uma maneira que traga vida, e vida com abundância. Então o texto começa dizendo assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Opa, juiz, eu estou aprendendo a usar isso aqui, irmãos. Pronto. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E deixa eu ler só mais um versículo, capítulo 10, verso 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém? Vamos voltar aqui para esse texto, no capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Essa era a missão dele. Ele veio cumprir a sua missão. E ele faz o que o profeta Isaías disse que ele, como o servo sofredor, faria. Por que servo sofredor? Primeiro, porque ele é servo. E aqui eu e você precisamos resgatar esse conceito para a nossa vida. Nós chamamos Jesus de Senhor, nós chamamos Deus de Senhor, não é porque é bacana, é porque Ele é nosso Senhor. E dizer que Ele é o nosso Senhor, me ensina, reforça dentro de mim o conceito de que eu sou servo, eu sou escravo. A palavra melhor, inclusive dentro da tradução, é que não é usado no Brasil, mas poderia ser usado, é escravo. Escravo, eu tenho um Senhor. Não é só Senhor porque Ele é o máximo, é Senhor porque eu reconheço quem Ele é. É Senhor porque eu reconheço quem eu sou. E se eu entender isso, já muda inclusive meu jeito de me dirigir a Ele, e de falar com Ele, e de falar dEle, e de orar. Então aquela conversa que, ó Deus, eu estou mandando, eu estou declarando, eu estou decretando, tem que ser porque eu tenho a palavra. Nada, você não tem nada, você é escravo, você é servo. Eu sou servo. E como que o servo chega diante do seu Senhor? Com atitude de agradecimento, porque a vida do servo está nas mãos do seu Senhor. E eu louvo a Deus porque eu reconheço que a minha vida está na mão dos meus. Hoje, essa semana, irmãos, meu Benjamin, 7 aninhos, já deu um susto, ele vive dando susto na gente, mas essa, ligaram da escola, o Benjamin se engasgou, meu Deus do céu. Você não sabia se eu pular pela janela, se eu... Ai, meu Deus, irmãos, que coisa, né? Aí engasgou, e a gente já sabe, ele tem traqueia mais estreita, tem que cortar bem a carninha dele, nós já fizemos 200 reuniões, já explicamos tudo isso, e o pessoal falou que fez direitinho, mas ele engasgou. Aí fomos lá, corremos, a Deise nem saiu do carro, já ficou no carro, falei, fica aí que eu vou lá, que a Deise já estava chorando. Vamos lá, chegamos lá, pegamos ele, aí ele estava bem.
Quem ligou para a gente falou, olha, ele já voltou à cor normal. Eu falei, pronto. Eles queriam tranquilizar a gente e falaram, ele voltou à cor normal. Eu falei, meu Deus do céu. E aquela noite eu tive um sonho. Olha que coisa. Um sonho que eu tinha que ajudar a salvar uma criança. Eu tive um sonho que eu tinha que ajudar a salvar uma criança. Mas eu não fiz nada para salvar o meu filho. Eu só lembrei de novo que a vida dele, a minha, da minha família está nas mãos de Deus. Ele está ótimo, está tudo bem, está maravilha. Mas de novo eu fiquei pensando, a vida é frágil demais. Só que quem dá a vida e quem mantém a gente na vida é o nosso Senhor. E Ele faz isso com todos os homens. Só que só os discípulos de Jesus é que reconhecem isso. Quem não é discípulo de Jesus diz, manda no peito que eu resolvo, eu sou o cara. Nós já sabemos que nós não somos o cara. Nós já sabemos que nós não estamos com nada. Nós chamamos Ele de Pai, nós chamamos Ele de amigo, mas nós também chamamos Ele de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Por isso que eu não tenho medo, eu e você não temos medo do diabo, e de olho gordo, e olho magro, e sei lá, tem obras que as pessoas falam, né, feitiçaria, e magia negra, e magia bege, magia, nada, eu tenho um Senhor na minha vida, e Ele que cuida de mim. Minha vida está na mão do meu Senhor. Eu estou seguro no meu Senhor. Você está seguro no seu Senhor? Nós temos um Senhor. Ele é o nosso Senhor. E como Senhor, Ele anunciava por todos os povos. Ele é chamado por Isaías de servo sofredor. Servo porque ele tinha um Senhor. Ele chama o pai dele de Senhor. E ele me ensina que eu tenho um Senhor também. E eu estou aprendendo isso. Demora, mas eu estou aprendendo isso. Eu sou rebelde, mas eu estou aprendendo isso. Eu sou bicudo, mas ele está torcendo o meu bico, me ensinando que ele é o meu Senhor. E ele também é o servo sofredor, porque ele sofre na cruz, para expiar de mim um mal que eu não posso expiar de mim mesmo, que é a minha natureza estranha. Você tem uma natureza estranha dentro de você também? Você se acha estranho? Então quando alguém fala para você, você não é muito normal. Esse é o normal, é não ser normal, porque não tem ninguém normal. Tem alguém normal? Não tem ninguém normal. Eu e você somos estranhos. Eu e você não nos conhecemos direito. Eu e você andávamos só nas sombras. E estamos saindo da sombra agora. Então não se ache. Você ainda está meio nas sombras. Quem está jogando luz em mim e você é Ele. O nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse Senhor então, o servo sofredor de Isaías, que se entregou por nós, para que nós fôssemos restaurados, saíssemos da sombra, fôssemos curados, fôssemos transformados. Aí o texto diz assim, que ele cumpria essa missão, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ele saía fazendo isso. E alguém diz, mas ele é Jesus de Nazaré. Mas nós lemos no capítulo 10, versículo 1, que ele deu autoridade aos discípulos, não só a esses. Ele também faz isso lá em Atos, nós vemos ele manifestando o seu poder em Atos dos Apóstolos, através dos irmãos, não só os apóstolos, mas os irmãos. Ele nos deu poder, Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Eu vou testemunhar do poder de Deus a partir da minha vida, da transformação que Ele produz em mim mesmo. Aí eu queria inverter, olha que coisa, aqui está dizendo que ele pregava, ele saía ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ele veio fazer o que o pai dele mandou ele fazer. Ele veio cumprir a ordem do pai dele. E ele diz no Evangelho de João assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Você é discípulo de Jesus?
Se não é, tem tempo ainda de ser. Mas se é, você ouve ele dizendo assim: assim como o Pai me enviou, ele foi. Ele ensinou. Ele pregou o evangelho do reino. Não é o evangelho do blá blá blá. Não é o evangelho que faz massagem no coração. Não é o evangelho que faz você se sentir a pessoa mais feliz, importante do mundo. É o evangelho que ajuda a gente a enxergar quem nós somos. E que sim, somos importantes, porque o Senhor se importou conosco. Nos trouxe para dentro dele mesmo. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. E ele curou os enfermos e expulsou os demônios. Ele manifestou o evangelho do reino. E eu e você que fomos chamados, assim como ele, fomos enviados por ele como ele foi enviado. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ouça isso aqui. Assim como o Pai me enviou, eu te envio a você. Quantos anos você tem? 12. Desculpa, eu esqueci seu nome. Gustavo, nós batizamos o Gustavo no último batismo, né? Jesus, irmão, chamou o Gustavo e fez do Gustavo um discípulo. Agora ele fala para o Gustavo: Gustavinho, vai, assim como o Pai me... Jesus fala isso, irmãos. É criança. Que criança? É o Gustavo. Ele é a igreja de Deus, é um discípulo de Jesus. Sabe um pouquinho menos do que você, talvez, tem menos vivência que você, mas é um discípulo de Jesus. Jesus chamou ele e diz assim para ele: Gustavo, agora vai e faz discípulos. Como o Pai me enviou, agora eu envio você, o Gustavo. Só que ele faz isso também com a nossa irmã Terezinha, que foi batizada no último batismo junto com o Gustavo. Quantos anos, irmã Terezinha? 82. O Gustavo tem 12, a irmã Terezinha tem 82. E o Senhor chamou a irmã Terezinha e falou: Terezinha, agora você é minha discípula. Assim como o Pai me enviou, Terezinha, vai e faça discípulos como Ele me enviou. Olha isso. É o Senhor chamando e enviando como Ele foi chamado e como Ele foi enviado. Para fazer o quê? Para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar as Escrituras. Mas eu sou ruim de Bíblia. Vem para a escola bíblica, vem para o pequeno grupo, continua vindo para o culto, leia a Bíblia em casa, ouça o devocional, participe de tudo aquilo que está sendo colocado à sua disposição, se expõe às Escrituras. A nossa irmã Terezinha, mas eu já vim de uma fé católica romana, né, irmã Terezinha? E conhecia bastante coisa, glória a Deus. Vamos pegar tudo o que ela conhecia, jogar a luz do Evangelho de Jesus em cima daquilo, manter o que Jesus ensinou e que ela aprendeu, e ensinar o que ela aprendeu que não era de Jesus e que agora ela vai aprender que é de Jesus. E ela vai aprender isso e ela vai poder ensinar. Não tem que ser mestre para ensinar. Só tem que receber Jesus. Não é assim? Está ouvindo a Solange falar o devocional, fazer o convite à proclamação que ela fez essa semana? Que gostoso ouvir a irmã Solange falar. Quantos anos, Solange? Você está cuidando de crianças? Eu não vou nem entrar nesse detalhe, né? Foi indelicada a minha pergunta, né, Sô? Só aqui no Parque Brista é a idade da igreja. Ensinando criança, mas ela falou leve. Não como assim, não, aquela coisa de estou ensinando as crianças. Meu Deus, irmãos, olhem por mim. É um departamento difícil, para Deus me dar graça. O Satanás, ela não falou nada disso. Ela nem lembrou do Satanás. Ela só falou que o Senhor chamou ela. E que ela viu a necessidade. E é que ela começou a evangelizar. E ela começou a pregar. E ela falou tão leve que eu fiquei tocado. Deu vontade de entrar no departamento de crianças, irmãos. Pela leveza que ela falou. Do serviço. Ensinar. Ensinar é discipular. E ela está ensinando criança por quê? Porque criança ensina outra criança. Você viu, como é que é o seu menino, como é o nome dele? Seu filho, né? O Murilo? Ele estava aqui dando uns glória a Deus, não estava? Mais pentecostal que todo mundo aqui, né? Já, onde ele aprendeu isso? Alguém ensinou ele. É isso, é transmitir. É transmitir, ensinar.
Então você é discípulo de Jesus, a irmã Terezinha é discípulo, o Gustavo é discípulo, eles já estão ensinando. Agora eles vão aprender mais para compartilhar mais compreensão. Jesus ele anunciava as boas novas do reino. Quais são as boas novas do reino, irmãos? Se não essa, você está lascado. Jesus veio para te consertar. Qual é as boas novas do reino, se não essa? Perdão. Você é um religioso? Jesus veio te libertar. Alguém acha que é católico, outro evangélico, outro não sei das quantas, mas quando se encontra com Jesus, Jesus liberta. As boas novas entram dentro de nós. As boas novas é que o Senhor veio nos trazer luz, veio nos resgatar das trevas, veio mudar a nossa natureza estranha, veio nos dar uma nova consciência. As boas novas do reino, irmãos, é a transformação que o Senhor veio produzir em nós. E Jesus, ele ensinava que é discipulado, ele anunciava o reino. Nós anunciamos o reino, nós fazemos discipulado. E o que mais ele fazia? Ele curava os enfermos. Ele curava os enfermos. Você já orou por alguém esses dias? Alguém que está doente? Alguém que está necessitado? Vamos orar pelo Joel, que está lá na Bahia. Vamos continuar orando. Ah, mas eu não sei, minha oração não é tão forte igual a do pastor. Onde você leu isso na Bíblia? Minha oração não é tão forte igual a daquele apóstolo que cura todo mundo com o lenço dele. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde? Não está. Então não presta, não serve, para nós não serve. Mas funciona lá, muita coisa funciona, até tráfico funciona. Contrabando, assalto, tudo funciona. Mas o Evangelho nós não inventamos. O Evangelho é simples. É assim: orem uns pelos outros e vocês serão curados. Olha que legal. Ore por mim. Ore por mim. Eu oro por você e nós vamos sendo curados. Ele curava os enfermos, as doenças, expulsava os demônios. Se você ainda não expulsou o demônio, eu posso te levar a um treinamento desse, a hora que você quiser. Tem vários espaços bons para a gente fazer isso. Não se sinta constrangido, tá bom? Vamos treinar, vamos fazer, vamos ser instrumento de bênção. O Senhor te chamou para isso, para você ser um veículo de bênção na vida dos outros. E Jesus fazia isso. Por que Jesus fazia isso, irmãos? Porque ele ensinava, porque ele pregava o evangelho do reino, porque ele curava os enfermos, porque, pastor, porque ele vivia num meio de um monte de gente nessa situação. É verdade. E nós estamos fazendo o quê? Olha o que o versículo seguinte diz, versículo 36. Ao ver as multidões, quem está escrevendo aqui é o Mateus, tá? Isso aqui não é palavra de Jesus, olha, isso aqui não é palavra de Jesus. Isso aqui é o Mateus, discípulo de Jesus. Vocês lembram que era Mateus, irmãos? Lembra? Cobrador de imposto, tal, traidor da nação. Lembra disso, né? Então, ele está escrevendo o livro dele, e no livro dele, que chama Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele faz uma crítica dura aos religiosos da época, aos judeus da época. E ele dá ênfase, ele mostra a graça de Deus sobre os esquecidos, que somos nós, os gentios, chamados gentios, não judeus. E ele então diz assim: ao ver as multidões, ele é que está escrevendo. Preste atenção, o escritor, quando ele está registrando, o Mateus, ele não está andando com Jesus e com um livrinho na mão. Imagina aqui comigo, gente, o Mateus andando com Jesus e com um livrinho na mão. Olha para o olho dele, ele está olhando assim, o que ele está fazendo? Não, o Mateus andou com Jesus, caminhou com Jesus, errou, tropeçou, fez besteira, falou besteira, se precipitou também, alguns textos registram mais algumas coisas do Pedro e de outro, mas o Mateus também é atrapalhado, e o Mateus está andando, mas em um determinado tempo, o Mateus diz assim: peraí, eu preciso registrar tudo o que aconteceu quando eu andei com Jesus, o Filho de Deus. Olha, eu preciso pôr num papel tudo o que eu vi aquele homem fazer. Ele era Deus. Mateus põe num papel, ele fala: eu preciso registrar o que o meu olho viu. João também fala disso. Eu preciso pôr num papel. Aí Mateus já está mais maduro, já está velho. Jesus já morreu. A igreja já está se estabelecendo. Ele começa a escrever. Ele fala: eu vou escrever aqui o que aconteceu naqueles dias.
Já não é aquele Mateus atrapalhado, aprendendo com Jesus e vendo Jesus. É o Mateus que agora está olhando de fora e falando, sabe quando você tem uma experiência e quando você passa ela, você percebe ela de um jeito, depois você olha do tempo e você vê ela com maior riqueza? Já viu? Já teve essa experiência, né? O Mateus agora está registrando a experiência dele. E na experiência dele, ouça aqui, ó. Ele é que diz, o Mateus é que está escrevendo assim, ó. Ao ver as multidões. Ele está falando de quem? Jesus. Ele está lembrando que quando Jesus via as multidões, o olhar dele era um olhar diferente. E por que Mateus tem capacidade de escrever isso? Porque ele absorveu o mesmo olhar de Jesus. Agora ele também olha para a multidão. E ele fala, era assim que ele estava olhando. Ele estava olhando com compaixão. Era assim que Jesus estava olhando. Ele estava olhando com aquela multidão como gente aflita. É assim que Jesus estava olhando aqueles dias. E a pergunta e a questão que fica para mim e para você nessa leitura, é que eu e você precisamos ter o mesmo olhar de Mateus. O olhar dos discípulos de Jesus. Como que Jesus olhava? Agora eu olho como ele. Olhar com compaixão. Por isso, Mateus começa a escrever. Ele tem compaixão, ele tem preocupação, ele quer que a mensagem chegue àqueles que estão longe, aqueles que não viveram essa situação. Ele quer que a mensagem chegue a mim. E ele começa a escrever. Isso é absorver a mesma compaixão que ele viu no olhar de Jesus. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas. Desamparadas aqui você pode trocar por abandonadas. Imagine a multidão aflita e abandonada. Possivelmente a gente pode trocar e dizer assim: ele tinha compaixão da multidão porque ela tinha sido abandonada e estava aflita. Ser abandonado traz aflição. Ser abandonado traz aflição. E aí ele diz, elas estavam como ovelhas sem pastor. E quando ele diz isso aqui, ele está se referindo a uma linguagem que os profetas usavam no Antigo Testamento, quando o povo de Deus se distanciava de Deus e começava a andar em rebeldia e sofria por causa disso. Eles eram chamados de ovelhas sem pastor. Por isso que Deus levanta os profetas para dizerem: eu vou levantar gente que não é do meio de vocês, e eles vão pastorear as minhas ovelhas, porque vocês, os mestres da lei da época, não estão pastoreando as minhas ovelhas. Mas Mateus faz menção a essa linguagem dos profetas, dizendo que eles são ovelhas ovelhas sem pastor. Ele usa essa linguagem do campo. A relação que ele faz é de ovelhas e pastores. Os irmãos sabem que ovelhas é um animal débil, né, irmãos? Não é débil no sentido de não raciocina. Ele não raciocina mesmo, né? Mas não é débil no sentido de problema mental. A ovelha é um animal usado nas Escrituras, dentro da cultura daquele povo, pelo próprio pastoreio dos pastores mesmo, mas porque é um animal débil, frágil, desorientado. Vou repetir, tá bom? Tem nada a ver com nós. Imagina se não, né? Um animal débil. Olha o que o Davi fala assim: nos conduz às águas tranquilas. Por que o Davi diz que o pastor conduz a ovelha às águas tranquilas? Porque a ovelha que é conduzida a águas correntes, ela é tão débil que ela fica tonta e cai na água e morre afogada. Ela tem que ser pastoreada. O pastor leva ela para águas tranquilas, água viva, mas águas tranquilas. Por quê? Porque ela bebe tranquila. A ovelha, irmãos, ela é esse símbolo de fragilidade, de debilidade, débil no sentido de debilidade, de desorientado. Mateus olha para aquela multidão e fala: foi assim que Jesus viu aquela multidão, aflita
Porque estavam desamparadas. E por que eles estavam desamparados, irmãos? Eles estavam desamparados porque os seus líderes, que são os líderes políticos religiosos, estavam mais preocupados com o umbigo deles do que com as pessoas. Os líderes religiosos estavam mais, os líderes político-religiosos, porque lá naquela época, o líder político era também um líder religioso. Então ele é o líder político e religioso. Ele é que fala de política, de vida cidadã, de cidadania, mas é ele também que entrega as mensagens de Deus. Isso na teoria, porque na prática eles estão longe de Deus. Mas é eles que têm a lei, é eles que têm os ensinos. Então os mestres estão ocupados demais consigo mesmo, cuidando de política. Eles estão ocupados demais cuidando de poder. Eles estão com a mentalidade da época, e ouça aqui, vamos fazer analogia. Naquela época, já se achava que o reino de Deus poderia ser estabelecido através do poder. Que poder? Poder de governo, poder religioso. Já naquela época, já tinha essa loucura de se achar que se poderia trazer o reino de Deus, portanto, justiça, paz e bondade entre os homens, através do poder político. Fazem 2.100 anos, quase 100, né? 2022 anos, que essa conversa continua a mesma. Fazem 21 séculos que o discurso continua o mesmo. As pessoas acham que podem trazer para o reino dos homens o reino de Deus através da política. Quem ensinou que não é Jesus. No reino dos homens se estabelece governo pela religião e pela política. Pela religião se controla, pela política se enriquece. Agora pela religião também fica bastante rico, né? Mas é por um e por outro. Eles estão cuidando do umbigo deles e abandonam a multidão. E por abandonar a multidão está aflita. E Jesus nos ensina, irmãos, que o reino dele, ouça bem aqui, irmãos, nós estamos entrando aqui num período já de eleição, e eu nem navego na internet, porque eu não tenho muita paciência para isso. Mas às vezes eu entro assim, eu vejo um irmão puxando a faca para o outro, puxando a peixeira para o outro. Eu vi um pastor, vou falar o nome dele aqui porque ele falou publicamente, então vou falar o nome dele, pastor Ricardo Gondim, uma pessoa que eu sempre admirei, dizendo assim: eu tenho asco de quem votou nesse governo que está aí. Asco. Palavras de um discípulo de Jesus de Nazaré, irmãos. Palavras de um discípulo de Jesus de Nazaré. Eu tenho asco. Pode atender, irmãos. Oi? Eu tenho asco. O que é isso? É nojo, desprezo. Por quem? Por quem? Por um irmão. Um irmão em Cristo Jesus. Naquela época já tinha essa doença. Naquela época já tinha essa loucura. Nós estamos no reino dos homens. E Jesus diz que no reino dos homens não há lugar para ele. O lugar dele é na consciência de homens e mulheres que nascem de novo. Ele fala para o Nicodemos: Nicodemos, você é o bom da boca aqui embaixo, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no meu reino. O Nicodemos fala: como é isso? Ele fala: então, você é o mestre e não sabe. Você está se achando e não sabe. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Paulo escreve a carta dele a Romanos e diz assim: gente, mude a cabeça de vocês, porque aqui na terra nada vai mudar. Aqui é o reino dos homens, e no reino dos homens quem manda são os políticos religiosos. Só que eles estão ocupados demais com o umbigo deles, e a multidão está aflita e abandonada. Eu e você fazemos política como cidadãos do reino do céu, que não somos alienados, estamos aqui na terra, e aqui na terra
Nós não ficamos entrando, nós não viramos instrumento de manipulação dos poderosos, que ora é esquerda, ora é direita, para fazer os bonecos deles brigarem enquanto eles continuam abastados no poder. E a multidão está aflita e abandonada. Amém, irmãos? Amém. A multidão está aflita e abandonada. Nós anunciamos o reino de Deus. Só que o reino de Deus começa aqui, ó, dentro da minha consciência, mudando a minha cabeça. Então, só para encerrar essa parte, eu já vou encerrar a pregação. Respeite o seu irmão. Se você é corintiano, azar seu, deixa ele ser palmeirense como eu. Mas respeita, por favor. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus ou discípulos de Mamon? Porque quem governa o mundo, segundo Jesus de Nazaré, não sou eu que estou dizendo, eu li na minha Bíblia, você vai encontrar isso na sua também, que quem governa o mundo é o Mamon. Ele usa esquerda, usa direita, usa meio termo, ele usa qualquer coisa, mas quem está governando o mundo é ele. E Jesus diz, vocês não podem servir dois senhores, ou vocês servem a mim ou a Mamon. Nós precisamos saber se a nossa consciência é a do reino de Deus ou do reino dos homens, cujo rei é Mamon. Mas nós iniciamos aqui dizendo que ele é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor. E isso não é ser alienado, é nós respeitarmos. No Evangelho de Jesus, se respeita todo mundo, inclusive quem quer ir para o inferno. No Evangelho de Jesus é simples assim. Não interessa quem é o outro, eu vou respeitar o outro, e as escolhas dele, e a decisão dele. Não precisa chamar o outro de burro, de... Essas palavras, irmãos, que são chula. Nós somos discípulos de Jesus, irmão, nós não podemos descer a esse nível de baixaria. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos uma mensagem para transmitir, e estamos tricotando política barata de Mamon, enquanto os jovens, os adolescentes, as crianças, os velhos, estão se perdendo. E eu estou caçando quem é que eu vou fazer um meme dele, para chamar de coxinha. Eu nem sei muitos desses nomes, porque me cansa isso, irmão. Mas um é que chama outro de coxinha, de, sei lá, como é uma coisa mais ou menos isso aí. Eu não tenho paciência mesmo, irmão. A vida é tão curta, eu tenho tão pouco tempo para viver, que eu fico pensando como que eu posso experimentar mais do reino de Deus, para compartilhar a vida que eu recebi. Deixa o irmão ser do lado que ele, sei lá, que ele quer ser. Mas pastor, assim nós vamos perder. Nós quem, irmãos? O mundo jaz no maligno. Use a sua compreensão, faça as suas avaliações, abra a Bíblia, usa a lente das Escrituras. E faça o que você tem que fazer. Mas temos uma mensagem muito mais relevante para levar para as pessoas. As pessoas estão desamparadas, aflitas. Não é porque não falta político, não é porque não falta líder religioso. Eles têm líder religioso, eles têm político, eles não têm gente que se importe com eles. E a mensagem que o Senhor nos dá hoje é: vamos nos importar. Importe. Jovens, crianças, adolescentes, velhos, adultos, casados, descasados, brancos, negros, héteros, homossexuais, importe, traga para dentro. Jesus, quando anuncia, quando prega, quando cura, ele não faz uma caderneta e diz assim: você tem uma cara de gay, não vou te curar não. Você é preto, não vou te curar. Você é pobre, não vou te curar. Você é rico, não vou te curar. Ele não tem essa loucura que nós temos. Ele anuncia o evangelho do reino, ele ensina o evangelho, ele cura os enfermos, ele liberta os oprimidos, e o olhar dele é: esse povo está abandonado, por isso estão aflitos. Eu e você temos uma mensagem para entregar às pessoas, e não é de esquerda e de direita, é a mensagem: o reino de Deus chegou. Vamos anunciar essa mensagem? Amém? Como é seu nome? Murilo? Você é forte, hein, Murilo?
Eu encerro e volto na ceia falando sobre esse assunto. Mas Jesus nos dá um caminho. Quer começar a importar? Quer saber se você se importa de verdade? Ah, pastor, eu me importo. Eu não posso ver alguém sofrendo que eu sofro junto. Tá bom, mas e o que você faz? Ah, eu fico sofrendo, então você não se importa nada. Você tem no máximo empatia, ou simpatia. Você se simpatiza com o sofrimento do outro. Empatia é se pôr no lugar do outro. É estar com o outro. Eu simpatizo com essa causa. Que causa? Jesus nos dá um caminho. E o caminho é esse. Orem. Orem. Você quer saber se você se importa? Ora. Você está orando? Não, então você não se importa. Ah, os nossos jovens, você está orando por eles? Ah, é tanta coisa, então você não se importa. Ah, meus filhos são jovens, não sei o que eu faço. Você está orando por eles? Ah, está entregue na mão de Deus. Faz tempo, isso faz tempo, irmão. Está entregue na mão de Deus, essas coisas que a gente fala. Tem um monte de coisa que a gente fala, irmãos, que eu acho de verdade. Eu nem uso um monte de linguagem, mas é tudo discurso. Está na mão de Deus. Ok, e você ora por ele? Não, porque já está. Ah, não. O Deus nós a gente já disse que ele é Deus, porque ele é Deus. O Deus é o Deus. Tudo está na mão dele, tudo é dele, tudo está nele. Ele é que sabe de tudo. E nós oramos. Nós levamos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos. Nós levamos nossos jovens. Nós trazemos ele para dentro na oração. Você está orando? Você entendeu o que Jesus está ensinando para nós? Ora pelos jovens, ora pelas crianças, ora pelos velhos. Os velhos. Aqui praticamente a gente não está com nenhum velho aqui hoje, só nossa irmã Terezinha, com todo respeito. Falar velho é um problema, irmã Terezinha, falar velho? Não, não é? Ah, é politicamente incorreto. Ah, esse negócio de politicamente, enche a paciência, viu? Eu estou ficando velho. Outro dia eu fui falar com alguém e falei assim, para um jovem, rapaz, ela perguntou a idade, eu falei, tenho 45. Aí quando eu acabei de falar, não, é virada, é 54. Eu achei que eu tinha feito 40. Meu, já foi, já estou mais estragado. É velho, tá, o tempo vai chegando. É o descasado que perdeu o casamento na pandemia. É o que vive em solidão. Vamos orar para Deus já arrumar alguém para quem vive em solidão. Senhor, ajuda esse pessoal. Quem ajuda esse pessoal? Traz ele para dentro de você. Ora com compaixão. Jesus dá o caminho, irmãos. Nesse texto que nós lemos, a palavra de Jesus são duas e é curta, eu só falo a última e encerro aqui. Ele diz, orem ao dono da colheita. Parece que tem uma contradição, porque é assim, orem ao dono. Se ele é o dono, ele que resolve. Eu preciso pedir para o dono mandar gente para ajudar a obra que é dele. Ele já não sabe que é? Sim, o nome do dono da colheita para nós é Deus. Mas Jesus está dizendo, se envolva, se importe, traga para dentro de si. Você só ora quando você se importa. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão rindo aí que eu falei alguma coisa errada? Eu esqueci. Às vezes eu esqueci alguma coisa, os irmãos estão dando a dica ali, né? Nós precisamos orar. A igreja de Cristo, irmãos, é uma igreja que fala com Deus. Hoje tem gente até com vergonha de falar que ora. Dá para você orar por mim? Eu vou levar lá no círculo de oração, no grupo de oração. Ora, fala, eu vou orar, eu vou falar com o Senhor por você. Você não consegue orar por todos os nomes, trazer todo mundo para dentro de si. Mas nós vamos falar sobre isso. Você tem sensibilidade para se importar com aqueles que estão próximos de você, com aqueles que estão aflitos ao seu redor. Amém, irmãos? Amém. Ore, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos. Obrigado. O Senhor se importou conosco, nos trouxe para dentro de si. O Senhor
nos alcançou nas nossas necessidades, no nosso pecado, na nossa fraqueza, na nossa perdição. O Senhor nos alcançou, e hoje o Senhor tem mudado a nossa vida, o Senhor tem mudado a nossa natureza, a nossa consciência, tem nos feito entender que somos cidadão da terra, sim, porque é aqui que o teu reino manifesta, mas somos cidadãos do céu, porque recebemos de ti a mensagem do reino, do alto. Obrigado por nos ensinar, Senhor, a vivermos o evangelho de acordo com a sua vontade. Nós oramos essa manhã, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a não perdermos a sensibilidade com o sofrimento da pandemia. Ajude-nos, ó Deus, a não estarmos focados somente em nós mesmos, pelos efeitos colaterais que a pandemia trouxe a nós. Ajude-nos a trilharmos esse caminho que o Senhor nos preparou, um caminho de serviço, não um serviço que esgota, que traz doença, que faz mal, mas um serviço que começa pelo simples dobrar de joelhos, falar contigo, começar a levar pessoas a ti, ó Pai, através da oração. É o vizinho, é o amigo, é o esposo, a esposa, o filho, a filha, são os governantes desse país. Levar, Senhor amado, a ti as necessidades da nossa comunidade, nossos jovens e adolescentes e crianças e homens e mulheres e jovens, adultos e velhos, casados e descasados, levarmos, Senhor, diante de ti as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nos leve a importar-nos, Senhor, com os que estão ao nosso redor, para impactarmos a vida dele, assim como o Senhor fez com aquelas pessoas lá em Jerusalém, e nós podemos fazer aqui, Senhor, onde nós estivermos. Senhor, estamos indo para mais uma semana de vida, de luta, de desafios, de missão, de trabalho, de sobrevivência, e vamos porque o Senhor nos mantém na vida e nos dá graça. Leva-nos, ó Deus, pelo caminho da oração, leva-nos a nos importarmos, Senhor, leva-nos a olharmos para além de nós mesmos, a vivermos para além de nós mesmos, leva-nos a nos desvencilharmos do discurso político religioso e nos leve, Senhor, a compartilharmos a grande e maravilhosa mensagem do reino de Deus, através das nossas vidas. Nós pedimos isso, Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém.